Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu vou explicar um pouquinho a minha jornada, como eu construí uma startup que hoje está batendo R$1 bilhão em venda, em 6 anos implementando IA no core business. Não está passando aqui. Opa, foi. Para quem não me conhece, meu nome é Jonatas, eu sou programador desde os 13 anos de idade e eu sou founder e CEO da Banlec, e a gente tem esses 4 pilares como os pilares principais na administração dessa startup, que é estratégia, coração, coragem e resiliência. A ideia foi criada em 2019 e a gente nasceu em 2020. Era uma ideia simples, a ideia era conectar o cliente final, o fotógrafo e o organizador de eventos dentro de uma plataforma, seja um marketplace ou um white label para as empresas. A gente lançou no dia 2 de janeiro de 2020. 2020 foi o ano da pandemia, então a gente encarou um vale da morte ali, que todo mundo encara nos primeiros anos de uma startup. Então, no ano de 2020, a gente vendeu só R$26 mil dentro do marketplace, porque a gente entendeu uma coisa que todo empreendedor acaba falhando um pouco. Na hora que eu estava desenvolvendo o software, eu estava desenvolvendo pensando muito em mim. Como desenvolvedor, como programador, eu estava pensando mais em mim do que no meu próprio cliente final. E foi quando eu entendi isso que eu pivotei totalmente a empresa para focar realmente no que o cliente final precisava. E a gente relançou a Banlec em outubro de 2020, foi quando a gente atingiu um MVP. No ano seguinte, a gente cresceu 338%. A gente fez um produto para uma validação inicial, a gente construiu uma base sólida, a gente continuou mantendo a obsessão pelo cliente e muita entrega. Então, a gente bateu o break-even no segundo ano de startup e eu vou mostrar para vocês quando a IA entra no jogo. Em 2022, a gente resolveu ir para o mundo real. O que eu falo do mundo real? A gente é uma startup. Muitas vezes a gente começa digital. Quando a gente começou em 2020, era totalmente home office. Então, a gente trabalhava tudo de maneira digital. Mas o que eu entendo que faz uma conexão de branding, produto e marca e o cliente é tu estar em locais físicos, como esse aqui, como um congresso. E eu entendi essa estratégia e a gente resolveu patrocinar todos os eventos de fotografia do Brasil em 2022, 23, 24, 25 e 26. Então, eu entendi que para eu mostrar, além do digital, validar o que a gente fazia no digital, era ir para os eventos de fotografia. Eu indico isso para qualquer nicho. Várias startups que a gente investe hoje, um caminho de iniciação é estar em todas as feiras daquele segmento. Você vai encontrar o teu cliente e receber feedback pessoalmente, mas você também vai se conectar com todo o mercado, porque o mercado está sempre ali em todas as feiras do segmento. E foi a gente indo para o mundo real que as coisas foram mudando. Em janeiro de 23, a gente tinha 6 pessoas, em dezembro a gente termina com 36. E em 23, a gente faz um crescimento de 7 milhões em venda para 35 milhões, 300 e poucos por cento de crescimento, mas aqui que entra a IA. Foi aonde a gente resolveu implementar o reconhecimento facial para buscar as fotos. Hoje, na nossa plataforma, que está acontecendo, a gente está fazendo a cobertura aqui do Gramado Summit, você tira uma selfie e encontra suas fotos através de inteligência artificial, buscando essas fotos em alguns segundos. É basicamente isso que a gente faz. A gente entrega a solução para quem quer distribuir a foto ou vender ela, e através da inteligência artificial, tu encontra essa foto em 1 ou 2 segundos. A gente implementou em 2023, a gente dá um salto de 35 milhões para 110 milhões, e a gente começa a fazer algumas aquisições. Então, uma estratégia que eu acho que startup tem que seguir, se você já tem caixa suficiente, é adquirindo empresas que são melhores do que você. A gente tinha uma empresa de 4 anos de mercado que a gente cresceu mais do que todas as empresas que estavam no segmento, de 20, 15 anos. E aí eu tinha um problema, que eu explodi a empresa muito rápido, cresceu muito rápido, e agora eu não tinha time suficiente para contratar pessoas especializadas para trocar esse negócio, porque o meu nicho tem algumas características muito específicas, que é fotografia, imagem, tratamento de imagem. E aí eu estava tendo muita dificuldade com isso. E aí eu percebi uma estratégia que funcionou muito bem para a gente. Eu busquei 2 startups que tinham 15 anos mais ou menos de estrada, que funcionavam, validadas, que estavam dando lucro, mas que nunca tinham rampado, nunca tinham acelerado. Então eu compro elas, mas pensando principalmente no time deles, que são times que estavam ali há anos, 10 anos, 15 anos, tentando ser uma startup acelerada e não conseguiram. A gente adquiriu a Epix e o Surfmaps, que eram startups, mas mais do que isso, do que elas serem lucrativas e tudo mais, era que eu pegava um time, por exemplo, da Epix, eu tinha 30 pessoas na Banlec quando eu comprei a Epix, eles tinham 28.
os 28 deles tinham muito mais experiência do que toda a minha equipe, que era uma equipe recente que tinha 1 ou 2 anos com a gente. Não tinha muita gente que tinha mais de 2 anos, porque a gente era uma empresa de 4 anos. E quando a gente pega esse time com 15 anos de experiência no segmento, que estava fazendo produto, mas que não conseguia escalar ele, e a gente implementa esse time dentro da Banlec, a gente tem um sucesso muito maior, porque eles já tinham experiência no segmento e agora estavam provando um pouco da escala. Em 2025, a gente bateu 240 milhões em vendas. A gente é o site 193 mais acessado do Brasil. É o site 3.800 mais acessado do mundo. A gente está rodando na América Latina e mais 20 países ao redor do mundo. A gente pulou para 70 pessoas hoje no time. A gente vendeu 600 milhões de reais até aqui. E a gente vai vender mais 400 milhões de reais esse ano. Então, a gente bate 1 bilhão de vendas em dezembro de 2026. E essa escala, ela não pode acontecer se eu não tivesse a IA como aliada. Eu vou mostrar mais ou menos aonde eu implementei. Porque quando tu faz uma escalada muito rápida, os processos eles quebram, não adianta, eles vão quebrar, os fluxos eles vão falhar e as pessoas vão se sobrecarregar. Tu não vai conseguir fazer um unicórnio sem ter um time sobrecarregado. O importante é compensar eles em relação a isso. Hoje, lá na Banlec, a gente tem uma área que é uma das áreas mais importantes, que é a análise de risco. Como a gente é um marketplace, entram bilhões de reais e a gente faz a análise desse dinheiro, para ver se não tem lavagem de dinheiro, para ver se não tem cartão de crédito clonado, tudo isso. A gente deixa o dinheiro entrar e analisa ele na hora de sair. Então, tinha um time de humanos lá que fazia toda a análise desses dados. Mesmo com o algoritmo, tinha IA, mas definitivamente era humano que tomava essa decisão. A nossa grande virada de 2025 para 2026, a gente cortou metade do time de análise de risco e a gente treinou um agente de IA para fazer essa validação. O que acontecia antes, a gente tinha um nível de erro humano baixo. O nível era baixo, a gente tinha um time muito alinhadinho, protocolo aeronáutico, para tudo acontecer da maneira correta. Então, a gente tinha pouquíssima passagem de erro. Depois que a gente implementou um agente de IA, o erro diminuiu para 0. Acabou, não teve mais nenhum erro. A IA não substituiu o humano nesse caso, ela substituiu o erro humano. Então, ela definitivamente consertou a nossa operação. Onde eu tinha 8 pessoas para analisar dados, agora a IA analisa, mas mais do que analisar e entregar para essas pessoas, agora ela tem capacidade de tomar essa decisão. E é isso que é importante. Eu vejo muita gente, hoje eu faço parte de alguns grupos de empresários que estão tendo muita dificuldade de implementar a IA no mundo real, no dia a dia próprio da empresa. Eu conheci alguns empresários que gastaram milhões de reais para implementar a indústria e tudo mais, instalando ChatGPT, instalando cloud, e no final voltou atrás porque não valeu a pena, não deu ROI, gastou muito crédito e não deu certo. E o que a gente faz, tendo no nosso core business isso, é implementar a IA de maneira inteligente, onde, de fato, ela vai tomar uma decisão no lugar do ser humano. Não para tirar o emprego do humano, mas definitivamente para entregar a melhor coisa para ele. A gente hoje tem 70 colaboradores e até final do ano ter 150. Mas com essa nova jogada, a gente espera ter menos de 100 novos colaboradores no total até o final do ano, porque a gente está realmente automatizando e melhorando os custos. E contratando gente que é especializada. Por exemplo, na área de marketing, a gente tinha 3 designers ali dedicados a fazerem o desenvolvimento das artes. Hoje a gente só tem um que ele não é mais designer, ele é engenheiro de IA, especialista em design. Então todas as artes são criadas de maneira automatizada. Se a gente quiser fazer uma campanha amanhã, em 2 minutos está tudo automatizado. Então a gente não tem mais ninguém da equipe de design, tem um cara que ele é engenheiro de IA, especialista em design. E a gente está fazendo isso em vários segmentos. Quando a gente fez isso, a redução do time diminuiu de 50%, o time, e a gente conseguiu botar o nível de erro para 0. Então, o humano só avalia o que a IA não consegue avaliar. E a gente conseguiu fazer a mesma coisa no atendimento. Então, imagina, hoje a gente tem 9 milhões de clientes todo mês para atender. E eu tenho um atendimento 24 horas, 7 dias na semana, que eu tinha muito orgulho de falar que era 100% humanizado. Que eu queria realmente ter um atendimento 100% humanizado ali. E 24 horas, imagina, manter um time 24 horas, 7 dias na semana, atendendo o Brasil, atendendo a Europa, atendendo os Estados Unidos, eu não ia conseguir manter esse negócio. Então, eu precisava, de fato, integrar uma IA. Eu tentei buscar soluções em todos os mercados. Ano passado, aqui, eu conheci todas as startups de chat, troquei ideia com todas, testei umas 15 startups, nenhuma solucionou o meu problema. Então, eu criei uma célula de desenvolvimento dentro da empresa e a gente mesmo fez o nosso próprio agente de IA. Claro, conectando
nesse caso, o Gemini 3.1 Pro. E a gente treinou essa inteligência artificial como um agente e conectou ela no atendimento. Então, eu reduzi o fluxo que vai para o meu time, a gente tinha 100% indo para o time humano. Quando eu conecto a IA, ela conseguiu resolver sozinha, sem acionar nenhum humano, 70% dos atendimentos. Ou seja, eu diminui o fluxo que o meu humano atende em 70%. Só 30% das coisas que realmente precisava de humano. É o que eu falo que não necessariamente é substituir. É realmente deixar o humano fazer o trabalho que é necessário. Se a gente consegue resolver antes com tecnologia, não tem por que onerar o teu time com esse atendimento. Realmente com o que é necessário. E aqui que veio a nossa grande virada esse ano. A gente é uma empresa de desenvolvimento, eu sou programador. Eu não programava fazia uns 2 anos, e agora eu voltei a programar por causa dos agentes de IA. Eles programam por a gente só dá os comandos. O que a gente fez? A gente tem um time de 12 desenvolvedores, cada um é alocado em um tipo de produto. Nós somos um grupo de 15 empresas. Mas falando da Banlec, a gente tem apenas 4 desenvolvedores que transacionam R$1 bilhão e conectam aí mais ou menos uns 18 milhões de clientes. Tem 4 programadores, os 4 são full stack, que entende de tudo, front-end, back-end, banco de dados, DevOps. Eu só contrato o programador que entende do início ao fim de um projeto. Mesmo que ele trabalhe só numa etapa, eu quero que ele entenda todo o trabalho que vai seguir. E a gente criou um plano lá com eles. É muito difícil hoje, na implementação da IA, tu fazer a pessoa mudar filosoficamente em relação a isso. Eu, como programador, eu só fui começar a usar IA de verdade em 2024, sendo que em 2022 já estava, porque naturalmente a gente já tem uma rejeição. Será que esse negócio vai substituir o meu trabalho? Eu descobri que, como programador, ganhei dinheiro a vida inteira como desenvolvedor, e eu sei que hoje a IA está programando muito melhor do que eu. Ela tem a capacidade de desenvolver muito mais rápido. Talvez não melhore em alguns quesitos, mas se eu der o comando certo, ela vai fazer isso. Então, em vez de aumentar o meu time de tecnologia, eu reduzi ele e deixei só especialista em Vibe Code. Só o programador que queria realmente, cara, eu acredito que tu não precisa mais programar e tem 3 meses aqui. Eu tripliquei o salário de todos os programadores, falei, vou triplicar o salário de todo mundo durante 3 meses. Depois de 3 meses, se a gente avaliar que você conseguiu agora desenvolver pelo menos 4 vezes mais do que tu desenvolvia, tu fica no time. Se não, valeu. E vamos embora, e a gente vai trazer gente que está acostumado e definitivamente quer encarar essa parte de desenvolvimento Vibe Code. Os 4 programadores se transformaram em engenheiros de IA, em vez de programador de fato, só que agora dando os comandos certos. E a meta deles é desenvolver 4 vezes mais. Não é nem 10, nem 20 vezes mais que daria, mas é 4 vezes mais entregando um produto que é escalável. Muito difícil, muito diferente do que a gente vai ali no Lovable ou nós mesmos vamos no Base 44. Eles estão dando comando para criar produto que vai aguentar uma escala de 10, 12 milhões de pessoas acessando todos os meses e bilhões de fotos sendo subidas. Então a diferença é que esse programador agora ele é um responsável por dar o comando para a IA, mas de maneira que vai pensar muito além da gente falar, faça um software assim, faça um software com esse banco de dados, com essa tecnologia, seguindo essa estrutura, porque o desenvolvimento no futuro vai ser esse. Então, dando os comandos certos, como desenvolvedor, eles conseguem uma capacidade de desenvolvimento que realmente hoje, já avaliando, mais do que triplicou. Então, eu tinha uma capacidade de desenvolvimento com 4 pessoas 2 meses atrás, que hoje está triplicada. Cada um está entregando 3 vezes mais e a meta é entregar 4 vezes mais, mas eu tive que mudar completamente parte do time e mudar completamente a filosofia deles em relação a desenvolvimento. Que eu acho que hoje é o maior desafio dentro do negócio que já existe, é tu fazer a pessoa entender para que a IA serve em tomar decisão. De fato, para tu não gastar token da maneira correta e fazer ela dar ROI, que é o principal. A gente hoje tem a gente patrocina uma série de eventos. A gente tem os maiores clientes do Brasil, a CIMED, Cristo Redentor, G4 Educação, Maracanã. 90% dos estádios do Brasil, se você for hoje torcer num estádio do Brasil e for lá na torcida, vai ter um fotógrafo tirando foto lá e é através da minha empresa que tu vai encontrar essas fotos no modelo White Label. Se tu foi no Maracanã, por exemplo, nos últimos 24 meses, tem uma foto sua lá, tu tira uma selfie e encontra essa foto e a gente vende a foto. O modelo de negócio da Banlec é um marketplace, então a gente fica com 10% disso. A gente entendeu a nossa filosofia que a gente não concorre. A gente conseguiu, em 6 anos, passar todos os outros concorrentes, porque a gente entendeu que a gente não está concorrendo. A gente está realmente criando algo que ainda não existe.
tudo que a gente olha no mercado hoje, a nossa filosofia é ir na direção ao contrário. Aqui foi a escala que a Banlec fez até hoje, a gente vai bater 1 bilhão de vendas. 2020, que foi o Vale da Morte. 2021, validação do produto. 2022, a gente cresce um pouquinho. 23, a gente escala. 24, a gente se torna grande. E aqui a gente faz a expansão internacional nos últimos 2 anos. E agora estamos rodando muito forte na Europa, em países que eu nunca imaginei. Bom, eu trouxe uma frase para deixar. Bom, eu acho que a IA ela não vai substituir os humanos, mas ela vai substituir o nosso erro. Aonde a gente tem a capacidade de errar, eu acho que a IA definitivamente consegue tomar algumas decisões para evitar aonde a gente consegue errar. Basicamente foi isso que eu queria mostrar. Tá bom? Obrigado, gente.